Seja bem-vindo, pastor Daniel, nosso entrevistado de hoje, um homem de Deus. É uma honra ter o senhor conosco aqui. Antes de a gente passar a palavra do senhor, vamos aqui registrar mais uma vez Carlos Salas, Lorival, um abraço, Lorival, a Marta Duarte, que sempre está conosco. Você que está nos acompanhando, assistindo nossa live, eu queria convidar você para se inscrever no nosso canal, curtir a nossa página, se possível, copiar o link, colocar nos grupos de WhatsApp, distribuir e convidar mais pessoas para assistir a nossa live e nos acompanhar aqui nessa bela entrevista que faremos com o pastor Daniel Santos. Bom, antes de registrar e convidar o pastor para dar suas primeiras palavras, eu queria aqui registrar a história do nosso amigo Daniel Santos, um homem que eu conheci há pouco tempo, mas tem um grande respeito e admiração. O pastor Daniel Santos é de Maxaranguape, né? O seu pai, Oscar Francisco de Santos, é um ex-combatente da FEB, né? Ele é filho também da dona de casa, né, do lar, Francisca Martins de Santos. É casado com a senhora Edna Maria de Oliveira Santos, que inclusive está aqui conosco, nos acompanhando a nossa live. É pai de 3 filhos, Daniela e Evelyn, Danielson, Eric e Daniela Érica, né? Que estão nos acompanhando, inclusive. É pastor evangélico, exerce o ministério pastoral da Igreja Batista Monte Castelo, Parnamirim, aqui na região metropolitana de Natal. Né? O pastor Daniel é bacharel em teologia pelo Seminário Teólogo Evangélico de Natal, é terapeuta de casais, né? Tem cursos de relações humanas no Sinai, né? É brigadista de incêndio, professor de tecnologia de confecção, né? E operador de máquinas de indústria. A atuação política do pastor Daniel, que é importante registrar, né? Ele tem atuação defendendo as causas sociais fundamentais dos princípios cristãos, ele combate o preconceito racial, né? O preconceito racial, segundo o pastor Daniel, é uma reprovação, é reprovado pelo Criador, né? É um defensor da justiça social, que é uma causa da Bíblia para ele, né? Defensor dos direitos trabalhistas, né? E seja bem-vindo, pastor Daniel. Eu vou passar aqui a palavra para o senhor, já fazendo a minha primeira pergunta. Pastor, a gente vê que a cada dia que passa, os evangélicos, as pessoas vinculadas a igrejas evangélicas, têm uma atuação destacada na política. Na última eleição presidencial, o atual presidente da República, ele, que nunca foi evangélico, se denominou evangélico e passou a pregar e a atuar como se fosse um evangélico de tradição, como o senhor é. Na verdade, o senhor, fazendo essa análise aí do papel que Bolsonaro vem fazendo de mobilizar as congregações evangélicas em torno dessas causas que Bolsonaro defende, como deve ser a participação dos cristãos na política? Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Jean, né? Jean Varela, Felipe Lima, Carlos Alberto. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma grande satisfação poder estar aqui com vocês, compartilhar um pouco desse pensamento cristão no engajamento político, no engajamento da política brasileira, né? E para responder a sua pergunta, eu queria usar aqui uma palavra, dizer assim, o apoio evangélico ao governo Bolsonaro, entre aspas, né? Entre aspas, né? Porque, na verdade, a ação do presidente em relação aos evangélicos é uma atitude mais de manipulação, né? Então, ele se finge de cristão e se batiza no Rio Jordão por um pseudo-pastor que está preso, né? O pastor Everaldo, e ele faz o gosto dos evangélicos, porque são um segmento da sociedade que sustenta o seu governo, né? Mas como cristão, eu tenho convicção de que os seus procedimentos, suas atitudes, está totalmente avesso às escrituras sagradas, né? Porque as atitudes que ele mostra não é uma atitude cristã, né? Então, embora que ele se finge de evangélico, né? Para ganhar um voto dos evangélicos. E quanto à pergunta que você fez, como deve ser a participação dos cristãos na política, eu posso dizer o seguinte: é uma participação normal como cidadão que nós somos, né? Nós somos cidadãos
e votamos, somos votados, né? Cumprimos deveres e temos direitos, né? O que acontece é o seguinte, é que a nossa participação, a participação política e esse engranjamento, ele pode ser benéfico, também pode ser maléfico, depende de como está se conduzindo. Agora, quando você, por exemplo, participa de uma forma cega, de uma forma ignorante, sem ter informação dos princípios que apresenta a palavra, as escrituras, aí você entra para um obscurantismo, né? Para um fanatismo que nega todos os princípios estabelecidos na lei do Criador, certo? Então, a Bíblia, ela não proíbe nenhum tipo de participação, pelo contrário, há um incentivo. Quando Jesus diz que nós deveríamos ser, os cristãos deveriam ser sal da terra e luz do mundo, é exatamente isso que ele está dizendo, que nós devemos participar de tudo que existe na sociedade, carregando os valores e princípios que ele ensinou, né? É o amor à justiça social. E foi isso que ele pregou quando esteve na Terra. Então, a nossa participação deve ser como cidadãos, como deve ser a participação dos cristãos, né, na política, né? Eu tinha falado que é uma participação como um cidadão qualquer. A diferença que está na fé que ele professa e que essa fé que ele professa tem princípios e valores, né? E esses princípios que são ensinados por Cristo devem ser aplicados em qualquer segmento da sociedade. Então, a participação evangélica hoje, ela está um pouco aquém daquilo que ensina Jesus Cristo, né? Então, ele falou, Jean falou aqui a respeito como é que eu via essa participação dos cristãos evangélicos na política. Eu vejo com uma alegria e com um pouco de preocupação, porque a gente percebe que há cristãos sinceros que estão exercendo sua cidadania, né, com o objetivo de ver o país bem melhor. Mas há aqueles também carregados de obscurantismo e também fanatismo que às vezes estão cegos, né, politicamente, apenas pensando em uma ideologia, esquece os valores e os princípios que ensinou Jesus Cristo, que é o amor e a justiça social. Ele prega isso e vive isso e recomenda os cristãos a viverem isso. Então, ao entrar na política, a gente precisa aplicar esses princípios para que possamos ter uma sociedade melhor. Quando se participa cegamente, sem ter um critério, um objetivo, aí o mandatário que está no poder, ele faz tudo aquilo que ele acha que é correto, que vem na cabeça, e quando você não tem esses princípios, você acha que ele está falando correto. A prova disso está no negacionismo da ciência, das vacinas, né? Em que muitos não querem se vacinar, exatamente porque orientado por ele, mas sabe que as vacinas trazem benefício para a sociedade. A prova disso é que o número de internados e de falecimento por causa da Covid caiu bastante. Então, é uma prova de que a ciência, através da vacina, tem trazido benefício. Isso é negado pela autoridade máxima. Então, o cristão, quando apoia esse tipo de comportamento, ela está negando seus próprios princípios ensinados por Cristo na vida dela. Muito bem, obrigado, pastor Daniel. Carlos Albérico, venha conversar conosco. Isso, valeu, Jean. Pastor, mais uma vez, obrigado. Me somar aqui ao Jean, felicidade nossa tê-lo aqui, né? E principalmente porque eu tenho acompanhado o senhor nas redes sociais e vejo que o seu posicionamento são posicionamentos muito fortes, né? Em defesa dos trabalhadores, em defesa da ciência, né? Contra qualquer tipo de preconceito. E na sua biografia, assim, você iniciou sua vida adulta, né? Sendo um trabalhador da indústria têxtil. Se eu estiver enganado, você me corrija. Ou seja, você foi algum tempo, teve contato, né, assim, com os trabalhadores, vivenciou, né, a questão da mais-valia, né, tudo isso que nós conversamos, tudo isso que nós tratamos no dia a dia da classe trabalhadora. Então, isso me parece que deve ter tido uma influência nessa sua formação política. Então, eu acho que juntando essas suas coisas, sua vida, né,
inicial do trabalho, né, a sua fé e o fato de você ser um missionário da Igreja Batista, eu queria, e claro que todo mundo tem seus posicionamentos, os outros, esses grandes pastores que usam de cadeias enormes, de cadeias de comunicação enormes, né? Eles usam a fé de forma manipuladora, né? Levando para um lado de que a verdade é só eles, ele não faz o que, não deixa as pessoas questionarem. Como é que você, pastor, como é que o senhor vê esse engajamento, né, dos evangélicos na política no dia de hoje? Quais são os interesses que estão por trás desses grandes, eu vou chamar assim, desses grandes pastores, no sentido do que está por trás deles, né? Grandes meios de comunicação, né? Grandes templos, né? Evidentemente, grandes templos levam a multidões, a milhares, né, de fiéis e tal, e isso a gente nota, né, eu particularmente posso estar enganado, mas noto que isso é usado, né, para outros fins que não seja para a fé, para explorar no sentido correto, né, a fé das pessoas, para que elas tenham conforto espiritual diante dos problemas, né, que elas enfrentam. Não sei se eu consegui me fazer entender, pastor, nessa pergunta aí. Eu estou entendendo, eu entendi bastante, tranquilo. Fique tranquilo, Alberto, que eu entendi. E, assim, eu queria dizer o seguinte, eu comecei o meu trabalho político, porque hoje todo ser humano, queira ou não, ele é um político, né? Quando ele diz que é contra a esquerda ou é contra a direita, ele está se posicionando politicamente, né? Então, ele tem uma decisão política. Então, quando ele defende a causa de um trabalhador, um injustiçado, ele está fazendo política, né? Isso é política, no sentido de polis, né? Então, o que acontece? Eu comecei realmente na indústria, no caso, não foi a indústria de confecção, né? Que há uma diferença entre texto, né? Texto é fiação, produz o tecido, né? E a confecção produz a roupa, no caso, camisa, calça, e vestuário em geral. Ele produz já quando vem da indústria têxtil, né? Então, eu comecei realmente, e eu percebi, né? A minha luta, eu não era chegou a participar evangélico. de sindicatos? Chegou a participar de sindicato, de alguma associação Sim, trabalhadora? eu participei de dois sindicatos, o sindicato da indústria têxtil e o sindicato de confecção, né? E então, mas eu só como associado mesmo, sabe, velho? Assim, fiz parte de diretoria do sindicato, não. Nunca me convidaram, né? Mas eu tinha uma atuação independente do sindicato, porque quando você é diretor de um sindicato, dentro de uma empresa, você tinha uma estabilidade, né? Isso era muito bom na época. Mas normalmente, eu sempre procurei ser um bom profissional para que eu não viesse a ser questionado a respeito do meu caráter nem do meu trabalho. Então, eu sempre usava para estabilidade e para combater as injustiças, que existem muitas injustiças, né, nas indústrias. Eu não estou aqui falando de patrão que emprega, não, mas há muitas injustiças, né, no meio da indústria, né? Então, o que acontece? Eu fazia parte da CIPA, normalmente eu fazia parte da CIPA, era eleito, e os colegas de trabalho, eles me apoiavam, sabia da minha posição firme, e me davam esse suporte na CIPA, para que eu tivesse estabilidade e defender os direitos deles. Então, eu comecei a militar dessa forma. Então, eu combatia injustiça, tipo, pessoas que eram obrigadas a trabalhar uma jornada de 16 horas, né, sem ter direito a receber, apenas com a promessa de banco de hora, isso uma promessa de folgar quando eles quisessem. Então, algumas coisas, assim, eu combatia. Vou dar um exemplo aqui para a gente chegar no... Não sei se o tempo vai dar, mas eu vou resumir. Então, vou contar só um dos exemplos, de centenas de exemplos, que eu tive que interferir em certa situação. Então, eu trabalhava numa empresa em que o horário era das 7 da manhã às 17 horas, e 17 horas as pessoas estavam liberadas para ir embora. Mas havia um encarregado que era muito exigente, explorava os trabalhadores. Então, eu via as pessoas lá, por exemplo, aquelas mães que tinham criança em casa, não tinham marido, né, para
e que cuidavam, eram mães solteiras, né? Então, o que é que eles faziam com essas mulheres? Então, quando dava 5 horas, essas mulheres queriam ir para casa, porque alguém ficava com seus filhos em casa. Eu vou dar um exemplo. Aí eu dizia assim, olha, aí eles diziam assim, você vai ficar até 9 horas da noite e eu estou mandando e acabou. Aí eu ouvia essas coisas e dizia, rapaz, isso é injustiça, você não pode fazer isso é um assédio, e eu posso denunciar isso no Ministério Público. Então, eles ficavam com raiva de mim, não me colocavam para a rua, mas aí eu acabava dando uma ajudava as pessoas nesse sentido, mas os encarregados, quando você invocava a lei, dizia que ia denunciar, eles paravam com esse tipo de exploração. Então, são vários tipos de atitudes que eu tive que combater, eu só dei esse exemplo aí. Então, a outra pergunta, Alberto, que você fez foi como é que eu vejo, né, a participação dos evangélicos, né, nesse processo aí eleitoral, é isso que você quer saber? Exato. Eu vejo, é aquilo que eu tinha falado anteriormente, eu vejo com um misto de alegria e também de preocupação. Por que alegria? Porque eu vejo que a participação do evangélico, que é um cidadão... Pastor, deixa eu tentar refinar a pergunta. Porque Refine, então. Ela fica parecendo com a primeira do Jean, né? Fica muito parecida, né? Há questionamentos por parte, assim, há uma congregação de pastores e que se discute isso, né? Como é que esses pastores, como o senhor, por exemplo, que se posiciona de um lado, né? Do lado da sociedade, defendendo uma pauta de inclusão social, como é que esse conjunto de pastores, vamos dizer assim, se em algum momento, se em alguma instância, se em algum encontro, né, que se discute essa participação dos pastores, principalmente quando eu falo pastores, são aquelas lideranças, né, evidentemente, que têm ascensão sobre demais pessoas, sobre seus fiéis. Certo. E a depender disso, eu já vi vários vídeos onde pastores evangélicos condenam, né, esse envolvimento, essa forma, não o envolvimento na política, mas a forma como distorcem a realidade, distorcem, inclusive, as palavras, segundo eles, né, da Bíblia, o que está escrito na Bíblia. É isso? Como é que se dá essa... Isso é verdade, é verdade. Eu lembro que você falou sobre, né, esses mega empresários da fé, eu chamo mega empresário da fé, porque eles utilizam os meios de comunicação que eles têm, né, a TV, a rádio, e esses meios de comunicações, eles usam com interesse pessoal, né? Como você mesmo falou aí, isso aí é uma coisa que é inevitável, eles usam para manipular realmente as pessoas. A gente, às vezes, vê as pessoas criticando a Rede Globo de televisão pelo seu poder manipulador, mas as emissoras que se dizem evangélicas, elas também têm suas manipulações. Então, elas sempre trabalham com interesse pessoal e não com a questão da fé, certo? Então, na questão do colegiado pastoral, você perguntou como é que se... É raro, Albérico, as pessoas quererem debater sobre isso, né? Normalmente, quando você defende uma causa social, combate às injustiças sociais, você é logo taxado pela maioria esmagadora, né? Você é taxado disso, daquilo, né? Uma vez eu estava numa reunião de um colegiado, né? A gente também tem uma ordem, né? Como os advogados, ordem de pastores, e eu estava conversando com eles e eu comecei a falar essas questões sociais, né? Defender a causa trabalhista, combater a questão da reforma trabalhista, a reforma da Previdência, e simplesmente eu fui taxado como um comunista, mas quando eles falam do sistema de comunista, eles tratam uma espécie de... pelo lado pejorativo, né? Eles olham pelo lado pejorativo, como se fosse comparando a um terrorista, não tem nada a ver, né? Então, eles não conhecem esse lado aí do que é o comunismo, porque alguém disse, aí eles têm essa interpretação. Aí, então, eu falei o seguinte, olha só, eu disse o seguinte, olha, se defender a justiça social, direito trabalhista, combater, se isso é comunismo, então pode me classificar como dele. Porque isso são princípios bíblicos, né, que a gente precisa, né, fazer valer. Agora, quando se trabalha manipulando a fé dos outros com interesses pessoais, aí já está fora do que diz as escrituras, né? Está totalmente fora.
Então, forma-se negócio. Aí é um negócio, é uma economia, né, que não tem nada a ver com a questão dos valores cristãos. Os valores cristãos estão relacionados entre o amor e a justiça social. Jesus, uma vez, repreendeu os seus algozes, na época, partidos chamados fariseus, na época do tempo de Cristo. Jesus disse: olha, vocês dão o dízimo do endro, do cominho, mas esquece o mais importante da lei: o amor, a misericórdia e a justiça. Então, são esses valores que Jesus quer que um cristão que esteja na política faça valer. Eu quero dizer uma coisa para vocês, é interessante, que muitas pessoas que não são cristãs, não fazem parte, não são líder evangélico, não são evangélicos, mas têm valores cristãos em suas atitudes. Dá para entender isso de forma bem clara. As atitudes das pessoas, elas às vezes mostram ser mais cristãs do que outras, infelizmente, né? Então, quando se age com princípios cristãos, muitas vezes não faz nem parte da igreja, mas tem valores cristãos na atuação daquelas pessoas. Então, não pode ser taxado. Então, quando você está num grupo de pessoas que não pensa igual a você, você é visto, você é discriminado, você é isolado, porque não pensa igual a ele. Então, hoje, quem pensa diferente, né, da presidência da República é visto como alguém que é um inimigo da fé, e não é verdade. Não é verdade, porque se você pegar a prática do presidente e as atitudes dele, você vai ver que está totalmente avesso das Escrituras Sagradas, totalmente o contrário. Não há princípios cristãos. Onde é que está princípios que você defende que todo mundo tem que andar armado? Onde é que está isso na Bíblia? Onde é que está na Bíblia você tem que fazer arminha? Eu sei que os católicos fazem o sinal da cruz, mas não armas, né? Então, certos comportamentos que os cristãos endossam, apoio ou não apoio. Por isso que a gente, às vezes, quem pensa dessa forma é visto de uma maneira negativa, né? Mas a gente continua com o pensamento no que diz as Escrituras e nos valores cristãos. Então, eu não tenho a menor preocupação com o que penso, com o que diz. O que eu acho, não, que eu tenho certeza, estou dentro dos valores cristãos, praticando isso aí. O Evangelho. Jean, está escutando, Jean? Estamos, só está congelado. Está me escutando? Não, sim, você está conosco aqui. Pronto. Agora eu vou passar aqui e convidar o Felipe para perguntar ao senhor. Pronto. Mas antes, Felipe, deixa eu registrar aqui Hermes, Maria Luciene Urbano, Alexandre Cunha e Célia Regina, que estão nos acompanhando aqui, assistindo a nossa live. Felipe, agora é com você. Certo, Jean. Boa noite, pastor Daniel Santos. Novamente, seja bem-vindo, que é o nosso bate-papo. Boa noite. Pastor, segundo o que diz as Escrituras, segundo eu tiro aqui um versículo de Provérbios, capítulo 31, versículo 9, abre tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Na minha pergunta que eu gostaria de fazer, pastor, seria o que na Bíblia, o que nas Escrituras, na Bíblia, diz sobre a questão já que falamos agora da sua passagem como operário em fábrica, o que a Bíblia poderia nos dizer sobre justiça social e sobre o direito do trabalhador? A justiça social está relacionado tudo aquilo que é justo, que é honesto, dentro do trabalho e na vida cristã, né? Na igualdade da maneira de viver, ou pelo menos respeito às pessoas, né? Então, abre a tua boca e julga retamente e faz justiça aos pobres e necessitados, né? Fazer o que é justo. O que seria fazer o que é justo hoje, nos dias de hoje? Trabalhar no sentido de que os necessitados tenham suas necessidades supridas. O governo trabalhar com o objetivo de criar empregos, né? De suprir as necessidades. Não se trata aqui de plano emergencial, né? De ajuda nesse sentido, mas de que uma vida... eu sempre ouço, às vezes, Felipe, as pessoas dizem assim, partido A não defende a família,
Eu acredito que um partido ou uma ideologia que trabalha buscando o bem-estar do pai de família, ele está protegendo a família, ele está cuidando da família. Isso é justiça social, né? É você trabalhar para que o pai de família tenha um sustento digno para sustentar os seus filhos, né? Então, isso é justiça social. Então, quando ele fala aqui também da viúva, ele está falando dessa questão de toda a questão social dos necessitados, alguém que não tem nada. Uma viúva é alguém que perdeu o marido, nesse contexto bíblico aqui do livro de Provérbios, é alguém que não tem um provedor, e que cabe à sociedade e àqueles que têm os valores cristãos trabalhar nesse sentido. Vamos dar um exemplo claro de que não houve respeito nos que se dizem cristãos evangélicos. Vou dar um exemplo para você, Felipe. A bancada evangélica do Congresso, por exemplo, né? Da Câmara dos Deputados. Vamos dar um exemplo. Qual foi a vez que um deputado evangélico se levantou para combater a reforma da Previdência trabalhista? Nenhum. Você está entendendo? Então, o conselho bíblico é esse. Abre a tua boca. E eles não abriram a boca, né? Eles foram coniventes com a situação. E a situação que vive o... Parece que tivemos um probleminha com a conexão do pastor, Alberto. Pronto, o meu raciocínio foi na questão da justiça social, né? A questão de abrir a boca, né? Abrir a boca e julga retamente e faz justiça aos pobres, né? E então, eu estava falando o seguinte, que a bancada, chamada bancada evangélica, no Congresso, na Câmara dos Deputados, ela, em momento algum, ela se posicionou em favor dos trabalhadores e dos aposentados, né? Então, nas duas reformas, elas foram coniventes com essa injustiça, né? Com essa injustiça social. Então, o que isso reflete aí? Reflete, eles são cúmplices dessa situação que vive o país, né? De pessoas que têm uma idade de 55 a 60 anos que estão impossibilitados de trabalhar e de se aposentar. Por isso que está nessa situação de miséria, né? O que vive o país. Então, aqueles que são chamados para falar em favor dos necessitados se calaram ou ficaram do lado dos opressores. Então, isso mostra de uma forma muito clara que eles estão no caminho equivocado, né? Se a pessoa se diz cristã, ela precisa seguir o que diz a Escritura. Então, se a Escritura diz, abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres necessitados, é um dever nosso de fazer isso, né? Então, é importante que a gente compreenda essa questão aí, né? Que os evangélicos, eles estão divididos exatamente por questões ideológicas, mas ninguém está preocupado, pelo menos grande parte não está preocupado com a justiça social do país. Muito Alô? bem, pastor. Muito bem. Excelente sua fala. A gente já está indo para as conclusões, pastor. Já são 20h59. Nosso programa vai até as 21h05, né? Por isso que é 65. É o bate-papo 65. 65 minutos. Entendi agora. Eu queria fazer uma última pergunta. O Albérico, ele ponderou aqui, na experiência católica que ele tem, que os evangélicos, os católicos têm a CNBB como uma organização central que tem certa unidade de ação, de atuação. Nós sabemos que os evangélicos têm várias denominações, né? São várias igrejas, várias congregações. Mas existe alguma articulação entre essas congregações com a atuação? E assim, por fim, o senhor vem demonstrando aqui no bate-papo conosco que é um pastor de uma visão mais liberal, mais progressista, mais consciente, tem uma visão mais social, né, da Bíblia, da humanidade. Existe uma articulação desses pastores? O senhor dialoga com outros evangélicos que pensam como o senhor? Sim, eu dialogo, tenho vários colegas aproveitar. que também pensam como eu. Oi. Deixa eu pegar carona aqui na pergunta do Jean, inclusive para a gente ir também
nessa fase final aí, na sua resposta, já as considerações finais. Pode pegar carona. O ambiente de 2018 foi um ambiente criado assim, de muito ódio, muita disputa, né? E que levou assim, uma disseminação muito grande de mentiras, as chamadas fake news, e principalmente essa disseminação ela foi voltada para os evangélicos, né? Com a história lá de mamadeira disso, cantora casamento, né? Mamadeira erótica. Isso, essa coisa toda. Esse ambiente, ele ainda é majoritário entre os evangélicos? Há uma certa mudança de pensamento entre os evangélicos em relação à experiência que eles vivenciaram em 2018, durante e depois, no início do governo Bolsonaro? Alô, olha, Albérico, em relação a essa questão de mudança, ela mudou muito pouco, né? E eu fico muito triste que essa onda de fake news, que na verdade é uma mentira com o nome em inglês, né? Falsa notícia, né? Infelizmente, ela é uma prática que está no nosso meio. As pessoas passam, né, postagem uns para os outros. Diminuiu muito pouco, sabe? Felipe, Jean, é que esse tipo de prática, de condenação, de prática, lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, quando ele diz que mentira é coisa do diabo, né? Então, quem pratica é como se fosse filho do diabo, ele fica dizendo. Ele diz isso em João 8, 44. Então, é triste ver cristãos evangélicos replicando fake news, né? E apoiando esse tipo de coisa, um comportamento totalmente reprovável, né? Eu acho que nós deveríamos checar a notícia e analisar para depois divulgar. Mas a intenção é denegrir a imagem do adversário, daquele que discorda. Eu, pelo menos, já fui vítima muito disso, né? Mas eu não me incomodo com isso, não. Eu sou consciente do que digo, né? E do que penso, tá? Mas o que dizem sobre mim, eu estou um pouco preocupado, né? Mas isso também traz estrago para a imagem das pessoas que são vítimas e também leva para outros, né, a compreensão negativa do ser humano. Então, começa a criar-se ódio da pessoa. Então, começa a semear ódio. E ódio é uma coisa que também é reprovável na Escritura Sagrada. Você ter ódio de alguém, ter ira de alguém, né? O apóstolo Paulo ensinou sobre isso. Ele diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, quer dizer que não pode guardar ódio de alguém porque pensa diferente, porque está em um partido diferente, que votou em alguém. Eu não preciso ter ódio das pessoas, eu não devo ter ódio porque é ensinamento sagrado. E voltando àquela resposta lá que caiu na internet, em relação à questão dos colegiados, do grupo, a gente faz parte de grupo de líderes nesse sentido, de que muitos pensam diferente, e isso chega até a ter embate, sabe, entre os pastores e líderes, né, por causa do pensamento. Muitos, na verdade, não amadureceram ainda para essa questão, né, de compreender o pensamento contrário, não aprenderam a conviver, que é a essência da democracia, né, você conviver com o diferente, com o contraditório, e isso a gente tem visto que não existe. Era para existir pelo fato de sermos cristãos, mas infelizmente isso não acontece. Bom, excelente, Daniel. Pastor Daniel, excelente resposta, obrigado, muito bom, muito boa participação. São 21h06, vamos fechar nosso programa no tempo Eita, correto. passamos um minuto, né? Não. Aqui a gente às vezes até passa mais um pouquinho, mas hoje o programa vai fechar em 1 hora de duração, de 5 minutos. A gente queria agradecer mais uma vez a participação do senhor, Alberto, Felipe. Temos aqui, deixa eu registrar a turma que está conosco aqui. Francisca Mendes, Nataliana Veiga Costa, Marta Duarte, Cecília Regina, Alexandre Cunha, mais uma vez Luciano Urbano, Hermes, né? Dona Edna Santos, um abraço. Jaiana Silva do Nascimento, você que está nos acompanhando até agora, que gostou da nossa live, dá o
curte nossa live, se inscreve no canal. Vamos fazer com que mais informações dessa natureza, desse cunho, uma visão humanista, progressista, social, solidária das notícias do mundo, circule pelas redes sociais. Obrigado a todos. Fique com Deus e um abraço muito apertado e fraterno ao pastor Daniel. Ficamos por aqui. Um abraço.